dos colonizadores. Obrigado. Oi? E aí a questão da colonização francesa, né, onde várias colônias, vou colocar dessa forma, nós estamos, além da independência, estão adquirindo novos hábitos, né? Quem é que exige o francês hoje? O Canadá exige o francês. O Canadá exige o francês. Você chega aqui em Suriname, a Guiana Francesa mesmo, eles não exigem mais o francês. O crioulo é muito falado por lá. Então, eles trocam o crioulo pelo francês, que seria o natural deles, né? Você, quando vai para a África, também você vê muito pouco francês. Não, Apesar de uma isso é resistência lógico. imensa, né? Isso Então, essa foi lógica, realmente o movimento pós-colonial com sim, isso é um lado da história, efetivamente, até com a reivindicação de que dizer uma postura decolonial em relação a toda a história colonial francesa. Isso estou vendo e está desaparecendo isso. Isso é super claro, porque você vê, por exemplo, várias novas gerações de africanos das antigas colônias francesas que não falam mais efetivamente francês, enquanto isso é um lado, uma ruptura com a história, o passado colonial, tudo isso. Mas tem uma outra coisa que é mais global também, quer dizer, como dizer, da predominância do inglês e da infiltração muito forte também da cultura anglo-saxã. Bom, e também eu estou percebendo, mas isso é uma coisa mais global, eu estou percebendo, infelizmente para mim, mas de uma certa forma, um desaparecimento da Europa e de vários aspectos da cultura europeana, além, muito mais do que isso, um desaparecimento. Estamos assistindo, enquanto europeus, ao nosso desaparecimento, ao vivo. onde é que eu estava, né? É terrível, sinceramente, uma coisa Isso muito... tem a ver com o fenômeno da imigração, né? Do acolhimento de pessoas por atitude humanitária, e eles têm aplicado aí suas leis. Não, desculpa, eu acho que não me expliquei direitinho. Eu estou falando, quer dizer, da Europa, quer dizer, esses 200 anos ou 300 anos, quer dizer, de trocas históricas, culturais, quer dizer, entre, vamos dizer, a velha Europa e o resto do mundo, não somente a partir dos sobressaltos da história, mas eu estou vendo, por exemplo, há mais de 30 anos que eu estou indo no Brasil, aos poucos eu estou vendo o desaparecimento de um certo interesse da parte, não somente do Brasil, mas de vários países, em relação à Europa, do ponto de vista da cultura, da história, dos valores. Não sei como explicar. Não é a questão do nosso desaparecimento dentro da própria Europa, é em relação ao mundo. A gente não existe, não é somente porque o Donald Trump está achando que nós não temos nenhum interesse, que dizer, bom, não sei se vocês leram, quer dizer, o posicionamento dos Estados Unidos em relação à Europa, mas, bom, não é só isso. Eu estou, por exemplo, uma coisa que que eu achei bem interessante. Eu estou tentando ir cada 2 anos nas Bienais de São Paulo. Eu estou indo há muitos anos porque eu acho que esse tipo de manifestações você percebe muita coisa, não somente de políticas culturais, mas do olhar, quer dizer, a cultura que é a criação artística, as escolhas curatoriais, elas fazem muito sentido. Essas 2 últimas bienais, e essa última ainda, mas não tinha quase nenhum artista europeu, além disso, ocidental. Isso foi uma escolha curatorial. Eu achei essa Bienal muito interessante, com artistas super bonitos, super interessantes. Mas, enquanto europeia,
eu estou vendo estamos atravessando um momento bem especial, mas então eu estou assistindo aos poucos a falta de interesse progressivo da parte de uma grande parte do mundo pela Europa. Bom, é o lugar dos outros, quer dizer, vamos deixar, não sei, um espaço para os outros, com certeza. A gente Mas, colonizou por tantos séculos, sabe? Mas é estranho como é uma coisa. Na Mas, Elise, isso televisão, aí não é de agora, né? Assim, não. se a gente for levar a partir da colonização, na realidade, quando diz assim, o Canadá ele faz questão de falar francês. Nem todos, né? Só aquela parte que foi colonizada pelos franceses. Ao contrário, até essa parte está sendo tomada também pelo inglês. Né? Uma minoria, Exato. na realidade, no Canadá. E nós, brasileiros, que nem fomos colonizados pelos ingleses, nem pelos Estados Unidos e falamos obrigatoriamente inglês, que É, era para ser o espanhol, né? na verdade, Luma, O a gente oficial fala, deveria ser espanhol, né? Sim, forçosamente, a gente fala e lê inglês, né? Porque há uma, 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 eu uma diria uma poluição. colonização mesmo É, imposta, é, né? é como se Imposta. a gente tivesse um Visconde de Pombal americano, né? Isso, Porque o que né? você vê aqui de termos americanos, termos ingleses, e tem até um caso interessante, e o inglês é péssimo, e eu faço questão de ser. Nós temos aqui um Museu dos Três Pandeiros. Foi talvez uma das últimas obras de Niemeyer. É lindo. Em frente ao Museu dos Três Pandeiros, que é um canto voltado para a cultura nordestina, né? Cordéis, literatura, música, artesanato, coisa mais linda do mundo. Mais linda do que a França tem o Louvre. E aí, em frente ao museu, pessoal, tem como é? Juice House. Eu disse, molesta aquilo, rapaz. Fiquei espiando para lá, espiando, espiando. Juice House, se eu vou lá. Eu sou enxerido, eu fui lá. E cheguei, batei no balcão e disse, no meu inglês tosco, né? Give me the juice. A pessoa fez o quê? Aí disse, give the juice of orange. Aí o cara botou para fora do lado, a pessoa que eu estava chamando ele, 13 anos, sabe? Torcedor do Sport Recife, essas coisas todas. Aí eu digo, ótimo. você não sei o que é isso, não, por que mulher você bota casa de suco? Por que você tem que botar orange juice, juice, house juice? Homem, pelo amor de Deus, por que você pega as camisas e bota I love New York? Bota, eu gosto de Coquichola, Gota Serena. É a questão de você, né, ser aquilo. E a arena que nós temos, né, Maria? A arena que nós temos de sermos quem somos. Quer dizer, a gente tem que pegar um buffet, pegar uma roleta, para eles entenderem que nós somos É. daqui mesmo. É a questão de Na França, imposição mesmo, né? E uma imposição. coisa que eu ainda abro, Elise, para a França, é aquela coisa que ainda resiste à colonização Sim, inglesa. Porque, por exemplo, se você chega aqui no Brasil, Concordo. aqui em João Pessoa mesmo, você chega no comércio das pessoas, você já vê o nome bem grande, McDonald's. Lá na França, não, você vê bem pequenininho na porta, de vidro. Né? Quer dizer, colonização visual maior, imposição maior do que essa, que ô, 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 impera, Luma, né? você falou do MC Donalds, né? Você quer ver coisa pior do que a Black Friday? O show do Pois é, Black Friday? Pois é, é. Black Friday. Você sabe, É. quando eu cheguei lá uma vez no Congo, que é perto de Monteiro, aí estava o cara se preparando para Black Friday. Como é Black Friday? Entendeu? Onde é que chega? A Black Friday Entendi, não tem nada a entendi. ver com isso. É esse Virou o tipo Black que a gente Friday. absorve, né? A gente É, absorve, nós somos culpados também. Né? Só quem era contra isso, na realidade, da força era o Ariano Suassuna. Ele foi embora, a gente, pronto, não tem mais defesa. Né? Eu, certa vez, conversando com uma pessoa, eu falei que quem fala 2 idiomas é bilíngue, 3 idiomas é trilíngue ou poliglota, mas quem fala um idioma só é americano. Todo mundo, para falar com ele, tem que aprender o idioma dele. É, A gente tem pois essa é. mania tão assim porque se a gente for levar em consideração, a gente diz assim, lá na América, como se nós fôssemos africanos ou qualquer outra, menos americanos, né? Então a gente mesmo se exclui da América,
Olha, lá na Uhum. América, é claro que a gente vai dizer, os norte-americanos, porque no México também é norte, né? É norte-americano. Mas a Sim. gente tem essa mania de Canadá, dizer os americanos, né? Então a E, gente mesmo se desqualifica Rapaz, em ser rapaz, americano. entrou um velho aí agora de camisa azul listrada. Quem danado é esse velho? Quem Não, não é? é possível, não é possível. Júnior. Ô, e aí, Júnior! e aí No, a no, questão, Olá! no decorda no que minha filha tá com vontade de dar uma pisa em mim por causa dessa barba. Eita! Boa e aí, noite, João, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, aí Júnior. tem uma situação de que lá nos Estados Unidos eles nos chamam de hispanos. Nós somos hispanos. Eu não sou hispano, eu sou latino. Não, é hispano. Não, eu sei. Mas, bom, é bem complexo, estamos engolindo aos poucos, é uma Isso. coisa muito esquisita. Mas eu continuo assistindo a perda de visibilidade da Europa e da cultura europeana e dos fundamentos e de várias coisas. Bom, como dizer, é assim mesmo, mas é muito, muito especial. Eu Boa acho que noite, estamos Neberg. assistindo um momento histórico bem especial. Praia, Mas todos bom, bom. Verdade. olá, Ô, Idenberg, tudo Oi? bom? Ô, Idenberg, Pois não. nós não definimos ainda a questão do nosso encontro aqui em janeiro. Sei. Eu pergunto a você, porque quando nós tivemos o último encontro presencial aqui em Floresta, nós tínhamos programado a vinda do Cicinato, inclusive ele faria uma palestra, mas no final ele não pôde vir porque você também não veio. Então Exato. parece que ele tinha feito aí, sei lá, combinou com você, porque vocês moram relativamente próximos, né? E Uns aí 40 quilômetros só. houve um imprevisto e não deu certo. Isso. Eu lhe pergunto, esse ano, se a gente fizer, você terá condições de vir? Com a bênção de Deus, estarei aí sim. Em janeiro. Isso significa que pelo menos 50% de possibilidade do Cicinato também poder vir, né? O que é que você Exato. acha? Tranquilo. Eu vou ver se lembro para o Adriano e para o Denis fazer o convite para ele fazer a palestra que ficou de fazer no nosso último encontro, que é a questão das secas no Nordeste. Muito interessante. Ele tem realmente um vasto conhecimento nessa temática, inclusive com algumas publicações muito interessantes nesse sentido. Isso. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente desfocar um pouco esse nosso olhar, que é muito para a questão do cangaço, né? Isso. E deslocar um pouquinho aí para a questão das secas históricas que já ocorreram aqui no Nordeste, né? Isso. Nós, naquela ocasião do nosso último encontro, a gente substituiu por uma conversa lá no Espaço Cultural, em que estava lá a Luma, que fez uma parte, mas a gente chamou também Nivaldo Carvalho junto com um morador aqui de Floresta, Denis. o Cláudio, não, o Cláudio, Denis participou, também, né? Também, Denis Foi também. uma mesa boa Mas com eu Denis. falo mais na questão da seca, que aí era Nivaldo junto com Cláudio Correia, camarada daqui de Floresta, que está com 81, 82 anos, mas é
uma personagem interessantíssima para a gente Foi. conversar com ele. E me parece que foi muito proveitoso. Vocês falaram Um pouco. sobre vaqueiro, sobre essas coisas, foi sobre tipo de boi? Não. Isso, Ah, é. foi isso? Foi interessante Isso, depois. foi interessante, foi interessante. Ele tem Mas um vasto não- conhecimento, né, prático nessa área, o participante, viu? isso. Segurança danada. Aham. Aí vamos ver se a gente articula. Eu estou essa semana aqui em Floresta e vou ver se a gente adianta isso. Agora, a gente tem que fazer um negócio mais pé no chão, né? Que o Adriano, às vezes, sonha mais alto do que o que a gente consegue fazer e nem sempre a coisa fica produtiva. A gente tem que fazer uma coisa mais simples, não adianta você juntar. Eu já cheguei a essa conclusão, não adianta juntar 3 palestras num dia que não sai nada que preste. Sai do corre-corre, no mínimo, a última fica extremamente prejudicada. Então, a gente tem que pensar para ser a coisa mais prática. Bom, pessoal, deu a hora, 20h15. Eu acho que a gente, então, pode começar. Leonardo, Oi, mas pense na possibilidade de uma apresentação de Frederico no telão, porque dá certo. Sexta-feira eu tive com ele, a gente conversou muito. Aí eu estou terminando o livro de Lídia e ele está orientando, e aí eu falei, ele tranquilo, sabe, assim, quanto a ele ir, não, é mais difícil, né? Mas ele fazer, numa boa, ele está tranquilo quanto a isso. Tem condição. você chegou a tocar nessa possibilidade? Sim, porque ele vai, veja só, ele vai fazer também o lançamento em Campina Grande em maio, no Cariri Cangaço de Maio. Lançamento do livro. Do livro dele, é. Aí, a partir de amanhã, ele entra em campo para ver se resgata mais um para fazer o lançamento. E aí ele vai. Aí eu falei, né, sobre. Aí ele disse: a gente conversa depois disso, tá certo. Luma, todas as apresentações virtuais, né, Luma? Não, a seria palestra virtual. sim, a dele, né? Todas não, ele. A dele para Floresta, para esse evento que a gente quer fazer. Eu vou conversar com ele. Pronto. Agora, precisa ele entrar, nem que seja a gente treinando numa reunião dessa aqui. Não precisaria ser com todo mundo, mas, digamos, ele, sei lá, e ele entrar para ele aprender como é que funciona, né, o nosso encontro virtual. Mas é Sim. perfeito. Acho que dá para a gente fazer. Anotei aqui. Vamos ver. E seria bastante interessante. Vou conversar com ele essa semana. Pronto. Ô, Luma, até mesmo assim, alguma pessoa de Pernambuco próxima a ele que não puder vir à floresta, tá junto com ele lá no dia da reunião. Eu acho que era bem, porque orienta também no manejo da internet, né? Dá uma ajuda. Em Recife, ele tem uma filha que ajuda bastante ele quando precisa pagar a mensalidade, a mensalidade da academia, a filha é quem faz o Pix. E Nádia também, a mulher dele está sempre do lado e ela sabe, ela faz também as coisas. Mas vamos ver. Eu acho que dá certo. Boa noite, Guimarães, Adriano. Boa noite. Agora. Vamos começar, pessoal. Já temos tempo. A pauta de hoje é relativamente curta, mas a gente continua conversando sem pressa. Ok, pessoal?
Então, vamos dar início à nossa, oficialmente, a nossa reunião de hoje, dia 8 de dezembro de 2025, às 20h18, neste momento, a gente dá início a mais uma reunião extraordinária da nossa academia. De pronto, eu peço à nossa confreira Célia que faça a oração da Abraz. Neste dia 8, né, dia da Imaculada, eu farei a oração da Abraz em seguida, e farei também a Ave Maria Sertaneja, em homenagem à Imaculada Conceição. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai de bondade, aqui viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar, nos caminhos da cultura, na fé renovada. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, bênçãos sem fim, frutificando em cada alma, em cada chão, com união e paz. Seguiremos assim, em prol do Nordeste, em prol da nação. Que cada confrade, cada confreira, seja instrumento de amor e inspiração nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão com fé e devoção. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. Amém. A Imaculada Conceição, quando bate às 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Que assim seja. Amém. Amém. Bom, pessoal, a nossa pauta desta noite se resume, em princípio, a apenas 2 pontos. O primeiro, dar posse ao acadêmico efetivo José Efigênio Eloy Moura. O nosso confrade, ele passou a integrar a Abraz como acadêmico correspondente, mas, recentemente, ele submeteu-se ao processo eleitoral e foi eleito para ocupar uma das nossas cadeiras. O segundo ponto, a segunda pauta, seria a gente ouvir mais uma resenha do nosso confrade José Idenberg Sena, que já vem a algumas reuniões nossas fazendo essas resenhas, enriquecendo e transmitindo o conhecimento de obras dos nossos acadêmicos. Vamos, então, passar para a primeira pauta, dar início, a posse do acadêmico José Efigênio Eloy Moura. No caso do Efigênio, ele dispensa a saudação que já foi feita anteriormente pelo confrade Adriano, e também o juramento. Ele já fez o juramento, basicamente é exatamente
o mesmo. Então, não há necessidade de a gente refazer essa parte. De maneira que eu passo, uma vez que o Denis ainda não entrou na nossa reunião, entrou mais uma pessoa aqui que eu não sei. É Adriano. Eu passo a ler o termo de posse do novo confrade efetivo. Termo de posse, acadêmico José Efigênio Eloy Moura. No dia 8 do mês de dezembro de 2025, às 20h15, participou da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, realizada por meio do aplicativo Google Meet, o senhor José Efigênio Eloy Moura, o qual, em sessão solene, como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAS, haja vista sua eleição ocorrida por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2025, tomou posse como acadêmico efetivo da ABRAS, passando a ser o segundo ocupante da cadeira número 30, cujo patrono é José Lins do Rego. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura do empossado. Floresta, 8 de dezembro de 2025. Seguem-se as assinaturas do presidente, do secretário-geral e do acadêmico empossado. Por ocasião da posse de Efigênio como acadêmico correspondente, ele já fez a sua apresentação, a apresentação da sua obra, mas, como ele não tinha uma cadeira, e agora passa a ter a cadeira cujo patrono é José Lins do Rego, nós abrimos a palavra para ele, para o Efigênio, principalmente para que ele fale sobre o seu patrono. Mas, Efigênio, você pode também se apresentar, até porque estamos aqui com acadêmicos que não participaram no dia da sua posse. De maneira que você fica à vontade, tem aí 15 minutos, podendo variar para mais ou para menos, e fique à vontade. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores acadêmicos, amigos, companheiros de palavra e de sertão, e mundo sertão. Eu reverencio o chão que me trouxe até aqui, o chão da Paraíba, feito de arengas, de lembrança, de pó e de pitaco. Hoje, ao tomar posse na cadeira de número 30, de rombo 30, dessa honrada casa que tem por patrono Zé Lins do Rego, sinto-me diante não apenas de um altar da literatura, mas de um reencontro ancestral, porque, de algum modo, o menino de engenho, o verde da cana e o homem do cariri, o verde do agave e do juazeiro, sempre habitaram ao mesmo tempo, a mesma geografia e a mesma necessidade de contar o que o mundo, às vezes, quer esquecer. José Lins do Rego, Zé Lins, foi o primeiro a revelar ao Brasil o engenho por dentro, não apenas as caldeiras fervendo e os bois rodando a moeda, mas a alma daqueles que ali viviam. Em Menino de Engenho, o engenho corredor, que fica perto da chácara onde minha mãe reside, se torna um território de iniciação e de perda. É onde o olhar
do menino se choca com a injustiça e com o poder. É onde o açúcar se derrete junto com a infância. Não foi apenas o ciclo da cana que Zé escreveu, mas o ciclo humano da terra, o destino de uma gente que aprendia a existir sob o peso das heranças. A sua obra, a obra de Zé, é um mapa espiritual do Nordeste, de um Nordeste em mutação, entre as ruínas do engenho e o nascimento das cidades, entre a fé dos santos e o suor dos homens. Eu cresci sobre a sombra dessa herança. Como falei agora há pouco, a casa da minha mãe, aonde pouso sempre, uma chácara a poucas léguas de vem corredor, respira e suspira o mesmo vento que embala as folhinhas da garoba e move o tempo, o moinho dos engenhos. De lá, visto o passado, diz Zé Lins, e escuto, nas minhas oiças, o eco de suas vozes do presente. Talvez por isso, Magalhães, quando escrevo, eu sinto que escrevo com Zé. Que a pena, o lapisinho que eu movo, os dedos que eu digito, é a continuidade da sua busca por compreender o homem nordestino e toda a sua grandeza, André, grandeza e contradição. Nós somos gigantes e nós somos contraditórios. Se Zé Lins mergulhou nas águas doces dos canaviais, a minha letra segue o curso das águas secas do sertão. Ele escreveu a Casa Grande e a Moenda, e eu escrevo as estradas e as casas abandonadas. As feiras, os campos de concentração daquela seca de 15 que Cicenato escreve tão bem, dos currais e das vilas esquecidas, do chão pisado, das apercatas e dos papos amarelos. Volantes valentes, cangaceiros resistentes. Zé também escreveu sobre isso, e outra vez nós estamos em sintonia, pareado em décadas diferentes. Pia só. No meu livro, Pedro Jeremias, por exemplo, a história começa onde Zé Lins termina, na terra, que já não é engenho, mas é espinho. Pedro é um homem pós-cangaço, um sobrevivente que carrega nas mãos as armas do juízo, da memória. Ao atravessar o Nordeste em busca de um destino, de um perdão, Pedro Jeremias encontra o mesmo dilema do menino de engenho, de Carlinhos, que é o peso da herança e a vontade de se libertar dela. Em Carolino, meu livro que foi finalista do Prêmio Candango, volta a olhar para o sertanejo que nem nós, o sertanejo comum. O homem que trabalha, que ri, que sofre e filosofa diante de um sol impiedoso, diante de um governo impiedoso, todos os governos. Um vaqueiro buscando o que nós todos procuramos, que é o motivo para não sair do mundo sertão. Carolina é um compadre de Zé Lins, o irmão da mesma cepa. Ambos enxergam o mundo de dentro com a fé que salva e a dignidade que se sustenta. A minha literatura, que nem a de Zé Lins, busca como é aquela palavra quase francesa, verossimilhança dos afetos. Em Cício de Luzia, ao amor que desafia a hierarquia. Em Caderneta de Fiado, a mulher que cobra e que resiste. Em Chã, dos umbuzeiros, a comunidade que sobrevive à enchente e ao esquecimento. Assim como o engenho foi o microcosmo da sociedade prazerense, o sertão e suas aldeias, sua vila, são o microcosmo do Brasil que se move. O que ele fez com açúcar, pó branco, eu tento fazer com a poeira, o pó marrom. Zé Lins dizia que escrever é uma forma de vingança contra o esquecimento. E é também o que me move. A minha literatura, Célia, a que me trouxe até aqui é um gesto de preservação da memória popular, da oralidade, da fala viva do povo, que muitas vezes não é ouvido. Ele fez da lembrança um território literário e eu faço da oralidade um ato de resistência. Algo parecido com liberté, fraternité e égalité. Ambos escrevemos para que o sertão não se dissolva nas estatísticas, para que a fala do vaqueiro, da rezadeira, do retirante
e do poeta continue ecoando pelas ladeiras da Borborema, pelas serras do Nordeste, pelo interior da gente. A geografia nos une. Zé Lins nasceu aonde a cana adoça a alma e o tempo. Eu moro aonde o agave finca sua fibra na terra. Entre nós, a paisagem muda, mas a missão é a mesma. Narrar o Nordeste em sua inteireza, sem caricatura nem piedade. Não. Não precisa nem carece me chamar de presunçoso, arrogante, fabuloso. Não. Não me chame de oportunista, não me chame de patisteira. Não me diga que na festa de pobre, de rico, o pobre é o primeiro que aparece e o derradeiro que come. Não parece dizer disso. São pratos iguais. Comendo com a mesma boca, o mesmo dente, engolindo com a mesma goela. O peso da minha pena, já falei, é igual ao peso de Zé Lins, de Ariano, de Renato Caldas. Como o peso de Frederico, nosso pernambucano, é do tamanho de Pedro Nunes, de Gilberto Freire. O peso de Maria Paraibana é o mesmo peso de Leandro de Barros, de Otacílios, Lorivais e Patativas. Não pela individualidade da obra, mas pela obra em si. Não pela pessoa, porque cada um e acabou-se. Mas por sermos nós mesmos do tamanho do mundo. É mais fácil cobrar, andar de chinelo e cururu e cabelo do que o nordestino se dobrar a comparação mal feita. Por isso, que quando eu digo que Claudio Miro, o nosso Claudio Miro, tem o mesmo peso e tamanho de qualquer dicionarista do mundo inteirinho, e mais 2 léguas, é pela importância que ele tem para mim e para nós, para os estudos nordestinos. Por isso que Wilson Serrani não desafina quando fala de Gonzaga. Por isso que Zé Lins do Rego não foi talhado somente nos pelos e na babucha das canas-de-açúcar e no mel de rapadura. Em 1937, Zé Lins publica Pedra Bonita, romance que abre o ciclo do cangaço seguido por cangaceiros lá em 1953. Aqui, o olhar de Zé Lins, ele se desloca do melaço para os carrascais, das moendas para as veredas, abordando o misticismo e a violência dos sertões, que também alimenta a minha obra e alimenta a obra de todos nós que estamos aqui. Esses livros, o Padre Leonardo, ele antecipa uma visão antropológica do cangaço, compreendendo como um fenômeno social e espiritual, e não apenas como banditismo. Em Pedra Bonita, também livro de Zé, os sertões do Cariri e de Princesa ganham contornos míticos, onde a fé e a loucura se confundem. Em Cangaceiros, ele escuta as vozes de um Brasil em rebelião, no tempo que o sertão ainda ardia sob a memória de Virgulino Ferreira. Esses romances, são irmãos, são distantes de Pedro Jeremias, irmãos distantes, mais ou menos como filho do mesmo pai e filho de mãe diferente. Ou o contrário, aonde também percorro um chão de violência e de redenção. Zé Lins, contudo, André, não se limitou ao romance regional. A sua obra é uma constelação de gêneros e de inquietações. Ele publicou livros de ensaios, crônicas, memória, poesia e conferência, todos movidos por um mesmo impulso de compreender o homem e a paisagem nordestina. Permitam citar alguns livros do mestre Zé Lins. Riacho Doce e Água Mãe, que foi vencedor do prêmio da Fundação Felipe de Oliveira, que exploram a sensualidade e a natureza humana com delicadeza e vigor. Depois o livro Eurídice recebeu o prêmio Fábio Prado, reafirmando a sua maturidade literária. Depois escreveu Meus Verdes Anos, onde recolhe suas memórias, tecendo uma ponte entre o menino e o escritor, entre o engenho e a reflexão. Histórias da Velha Platônia, Ruas e Magros, revelam o humor fino e a ironia social de um autor que sabia rir da própria dor. E olha que de dor, Zé Lins entende bem direitinho. É só começar a ler de jeito que você vê o tamanho, a lapa da dor que ele tem. Depois tem Poesia e Vida, Homens, Seres e Coisas, A Casa e o Homem, Presença no Nordeste na literatura brasileira, e O Vulcão e a Fonte, publicado postumamente em 1958. Mostram, esses livros, toda essa seara, o intelectual atento à formação cultural do país, capaz de pensar o Nordeste como espelho da nacionalidade. Além dos romances e ensaios,
Zé Lins do Rego também foi conferencista e viajante. Ele proferiu conferências memoráveis como Pedro Américo, Conferência no Prata e o discurso de posse da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, esse de Pedro Américo, presidente da nossa Academia de Letras de Campina Grande, Télio Farias de Queiroz, que é um grande estudioso do Pedro Américo, ele tem um exemplar desse livro de Zé Lins, que foi feito para Pedro Américo. Em viagem, ele escreveu Bota de Sete Léguas, que percorreu o país todinho com olhar de cronista, rejeitando o Brasil, se modernizava sem abandonar as marcas do passado. Em parceria com Raquel Queiroz e Graciliano Ramos, ele publicou Brandão, Entre o Mar e o Amor, livro que reflete um raro diálogo de gerações do romance nordestino. Zé Lins foi assim, mais que um romancista do engenho. Quando você pega Zé e diz que é o autor do Ciclo da Cana-de-Açúcar, é marromeno mentira ou marromeno preguiça. É porque foi um cronista do Brasil em travessia. Do engenho ao cangaço, da infância à maturidade, da Paraíba ao mundo. O seu legado ecoa nas veias de todos que escrevem sobre o Nordeste. Todos nós. Porque ele compreendeu, antes de todos, que o sertão ele é feito de contrários, ternura e brutalidade. Ele mostrou que o sertanejo ele só tem medo daquilo que é maior que ele. E nada é maior que o sertanejo. Da fé, do desespero, da poesia e da dor. É nesse horizonte que a minha literatura se encontra com a dele. Quando o engenho vira sertão, quando o menino do engenho se faz Cício, Carolino, Pedro, Bastinho da Raiz, Cassie Jones e João Heleno. E onde o Nordeste, mais uma vez, volta a se reconhecer através da sua escrita. E agora assumir a cadeira número 30 de Roma, 30, e receber de Zé Lins, uma caderneta invisível, onde está escrito assim, agora escreva o resto. E o resto é muito, viu, Zé? Porque ainda há sertões por descobrir, sertões da migração, sertão da infância, da religiosidade, da sobrevivência e da mística do cangaço que persiste como um código moral e poético de nossa terra. Escrevo não por saudade, mas por urgência, porque o sertão ainda tem e pede muita voz. E ao fazê-lo, eu sinto que os Zé Lins caminham ao meu lado, cada um com seu caçoar e sua ancoreta, modo não morrer de sede. Atravessando séculos de Brasil e dizendo ao mundo que o Nordeste não é atraso. O Nordeste não é atraso, o Nordeste é origem. Entre nós, a literatura de Zé Lins é uma confissão de menino que escrevia com os olhos. A minha é a travessia de homem que ouve e sente demais. Entre nós há um fio de herança, o desejo de transformar a lembrança em permanência. Agradeço essa imensa academia por abrir as portas ao meu mundo sertão, aos meus meninos, meus personagens, por compreender que nele também há ciência, filosofia, humanidade, arte e fala. A fala do interior de Floresta, a fala do interior do Piauí, a fala do meu Cariri. Agradeço a Zé Lins do Rego. O engenho continua moendo as palavras de todos nós que viemos depois. E agradeço ao povo da Paraíba, esse povo que me empresta suas falas, seus ditos, seus silêncios, e me ensina que literatura é o que fica quando o tempo passa. Da chácara de minha mãe, como eu falei agora há pouco, a poucas léguas de engenho corredor eu vejo o mesmo sol em mim, que alumeia o canavial e o mantacaru. De lá pretendo continuar, que Zé Lins começou. A escrita do Nordeste em carne viva, moída, tostada por esse sol que tem aí riba. E no final do dia, feita de água e pó, de semente e resistência. Que esta cadeira de número 30 seja mais do que um símbolo, e seja um terreiro de memória, onde o engenho e o sertão se encontram para continuar contando o Brasil que pulsa a partir do coração que se encontra Nordeste. Que eu me sinta confortável. Muito obrigado. Efigênio, a gente guardou essa cadeira especialmente para você. Tá, sim. Ela vai lhe abrigar com Tava bom.
Maravilha, maravilha, maravilha. Parabéns, Efigênia. Ainda dizem que Cid Moreira morreu. Olha a continuação aí. Obrigado, Padre Gilmar, obrigado. Me Muito sinto bom, muito muito bom. como dizer que eu estou todo, como diz a pessoa, eu estou muito ancho, todo ancho, sabe? Ou como diz aqui mais de moto, eu estou todo dobrado aqui. Maravilha. Adriano, tá podendo falar? Hoje é feriado, hoje é feriado. Quem pediu a palavra foi Denberg. Não, porque Adriano não se pronunciou ainda. Ele pronunciou dizendo Mas que está Lindenberg trabalhando. não entre na sua resenha ainda. Mas fique à Adriano- vontade, Lindenberg. Claro. Primeiro, uma boa noite a todos, nesse momento em que nós passamos a ter um pouco mais de conhecimento e onde eu fiz, meu caro Gilmar, uma descoberta preciosa. Eu pensei que o tempo somente parava quando nós estávamos perto da pessoa amada, mas parece que o Efigênio também, com essa sua dicção, com a sua nordestinidade, ele faz parar o tempo, porque parece que o tempo não passou. Esses 15 ou 20 minutos que ele falou foi um relâmpago que passou rapidamente e que certamente nos deixou com um pouco mais de conhecimento sobre o seu patrono. Então, parabéns, Efigênio, seja bem-vindo. Eu acho que o nosso presidente já resumiu essa cadeira, se encaixou muito bem. E se você certamente é uma pessoa que vai contribuir muito com o seu conhecimento para a nossa academia. A academia se sente honrada com a sua presença em seus quadros. Era isso que eu queria dizer. Valeu, Obrigado, parabéns. Denberg. Obrigado. Feliz em poder contribuir. Loma, Parabéns, viu, Efigênio? É uma das cadeiras, não, era a cadeira que eu queria. Era dele. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade assim com ele, né? Com os Elins, Meus Verdes Anos, é o livro de cabeceira minha. Eu estava agora mesmo procurando, mas não encontrei porque chegou uma pessoa aqui e a gente estava falando sobre ele essa semana. E por quê? Porque a neta dele veio agora, não sei se você soube, né? Veio lançar o livro aqui em João Pessoa. E eu fiquei muito triste porque eu não sabia, quando eu soube foi no outro dia que uma amiga disse, né? E mandou para mim o postalzinho do livro dela, que era ela com a conversa com ele. E ela foi visitar o engenho, foi muito pouco divulgado, achei uma tristeza, sabe? Porque assim não deram valor que realmente ela estava trazendo, né? E ela foi visitar o Engenho Corredor e ainda gostou porque ainda está preservado, né? Foi tombado e fizeram estão mantendo. Eu acho que fizeram uma negociação com Dona Clóris, que é a dona, né? Realmente, e ainda está bem preservado. E assim, eu tenho um carinho, né, por ele, porque desde que eu comecei a ensinar, que eu levava no primário, junto com os professores de português, levava os alunos para conhecer o Engenho Corredor. Então, aquela região ali de Engenhos, a gente fazia todo aquele percurso com os alunos para poder conhecer o da casa, né, o escritor da casa. E eu mostrava a eles, olha, esses buraquinhos aqui é porque ele com a bengala ficava batendo o tempo todo, conversando com o povo e com a bengala batendo. Então, esses buracos aqui, ele sentava nessa cadeira e aí é o buraco da bengala dele. E a gente tinha essa intimidade com os livros deles, né? Eu li quase todos, acho que só não li uns dois, mas eu li quase todos e parabéns, você definiu assim muito bem e eu aqui passando um filme, né, na minha cabeça. Eu fui procurar até um banner bem grande que eu tenho da entrada do engenho, que é cheio de cajás, pés de cajás. E ele tinha uma sensibilidade tão bonita que ele disse que lembrava de quando criança ele passava por ali e sentia o cheiro ácido dos cajás maduros. Aí olha que sensibilidade, né? Pessoa lembrar disso da infância. Então eu gostei demais, parabéns. Obrigado, Loma. Obrigado. Realmente, você sente o cheiro. Aquela região tem muita cajarana.
a jarana. E aí você sente a acidez do cheiro, né? É como o agave, onde eu fiz um trocadilho com a cana-de-açúcar. O agave também, quando você corta, você tem aquele cheiro acre, né? Quase que agrida as narinas. Mas era de uma memória fotográfica inimaginável. E ele dizia que preferia perder o gado com cheia do que com seca, né? Porque com a seca ele não via sofrer tanto os gados magros. Muito bom mesmo. No livro Cangaceiros, não sei se vocês lembram, normalmente quem leu já leu há bastante, nós já lemos há bastante tempo e a memória nem sempre fixa, né? No livro Cangaceiros, não sei se vocês lembram onde é que morava o irmão do Virgulino, né? Que ele não coloca onde é que ele morava e para o irmão, estou falando do irmão, e para onde ele vai no fim do livro, o fechamento do livro, onde é que vai morar o irmão lá do cangaceiro. Estão lembrados? Não. Ele morava naquela região ali de Tacaratu. Foi. E no finalzinho do livro, ele, com a mulher, vem morar em Floresta. Vem morar aqui em Floresta. É o final do livro. Ele sai de lá da região do Tacaratu, abandona e se distancia daquela ligação com o irmão e vem morar em Floresta. Não disse na cidade ou se na zona rural, mas está lá escrito, vem para Floresta. Eu acho que era ele que morava aqui pertinho daqui de onde eu moro. Aberta a palavra, pessoal. FGN, e o sofrimento dele desde criança, né? Que quantas mães ele perdeu? Olha, o livro é todo assim, ó. E quantas ele procurou, não é? Isso. Você vê assim, quantas perdeu, mas na verdade a gente perde-se todos os dias. Perdemos. Mas a procura parece ser mais valiosa do que a perda, né? Apesar de ter o valor sentimental. A gente vê assim, quantas ele perdeu, quantas ele procurou. E pior, Luma, não encontrou. Né? E a decepção passa a ser uma coisa, né, que acompanha terrível. Ele só tinha tristeza quando o Flamengo dele perdia. É como é equipado. Quando o Campinense perde, sabe? E o Campinense é quase um Flamengo, né? A diferença é o dinheiro. Mas foi muito bom. A gente tem muito que conversar. O Campinense é muito melhor. O Campinense é bem melhor. É nosso, é nordestino. Muito Ângelo Osmiro, como você está? Ô, Leonardo, Osmiro e eu estamos de luto hoje. Eu há mais tempo do que ele. Nosso time deu uma decidida. Mas ele está aqui escutando a gente. Ele está aqui escutando, está no ar. Ele está relaxando, rapaz. Eu quero até agradecer a ele, graças a ele, eu estou comemorando, deu vitória. Ostentar aqui, ó. Só ficou o Vitória e o Jair, não foi, André? Só ficou? Aí vai para a Libertadores, amigo. Mas eu não queria que o Norte caísse, não, amigo. A gente tem que se unir aí. É muita máfia, é muita coisa aí, rapaz. Bom, pessoal, não havendo mais ninguém que queira se pronunciar neste momento, vamos então passar para a segunda pauta da nossa reunião de hoje,
que é ouvirmos o Idenberg em uma de suas resenhas. Com você, Idenberg. Novamente, boa noite aos confrades e confreiras da Abraz. Eu quero inicialmente conclamar os nobres colegas para que também venha a fazer esse trabalho de resenha, que é importante a gente sentir também a pena dos outros colegas em relação às outras obras dos nossos inúmeros escritores, historiadores de temas nordestinos. Embora eu reforce ainda, presidente, o meu compromisso de continuar sempre tendo à mão uma resenha, caso não apareça um outro colega. Mas gostaria que outro colega também viesse nas nossas próximas reuniões e apresentasse também essa resenha. A resenha do livro que eu farei hoje é de um escritor cearense que nasceu na cidade de Fortaleza, Ceará, que possui graduação em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. E ele é atualmente um dos grandes conhecedores de temas nordestinos, além de grande incentivador a todos aqueles que desejam trilhar pelas estradas da história dos temas nordestinos, principalmente o cangaço. Esse nosso confrade possui um dos maiores acervos de livros, revistas, cordéis e os mais variados materiais relacionados ao tema cangaço. Quiçá seja ele o número 1 em todo o mundo, em todo o universo. Ele publicou os seguintes livros: Curiosidades do Cangaço, que é o livro do qual eu farei a resenha, de Caatinga do Góis a Jaguaruana, Assim Era Lampião e Outras Histórias, Lampião e Benjamin Abrão, uma das mais importantes reportagens fotográficas dos últimos tempos, que foi publicado em 2022, republicado em 2022, que já tinha sido objeto de um artigo anteriormente. Escreveu e publicou sobre o cangaço inúmeros artigos em livros, revistas e jornais, principalmente no estado do Ceará, destacando-se seus artigos escritos na revista coletânea, também editada pela SBEC. Possui trabalho publicado, inclusive, na Europa, mais especificamente na Hungria, também sobre o cangaço. Ex-presidente da SBEC, presidente da GEC, membro da UMES, membro da Sociedade Cearense de Geografia e História, na qualidade de vice-presidente, pelo menos na época que eu escrevi essa resenha, membro da Sociedade de Estudos Históricos Sociais, com sede no estado de São Paulo, e é sócio correspondente de algumas academias, como a Serra Talhense, Serra Talhadense, na verdade, né? Como Palmeiras dos Índios, a Podiense, sócio honorário da Academia Lavrense de Letras, em Lavras da Mangabeira. E recebeu, em 2014, o título de cidadão de Jaguaruana, Ceará. Obviamente que, com essas informações, os colegas já devem saber que nós vamos fazer resenha de um livro do nosso colega, do nosso amigo, do nosso confrade Ângelo Osmiro. Curiosidade do Cangaço, primeira edição pela Realce Editora, em Fortaleza, Ceará, que é este livro aqui, com esta capa. Inclusive, agora, o nosso também confrade Adriano fez uma nova publicação, que é a segunda edição, Curiosidade do Cangaço, um livro muito bom, capa dura, muito bem escrito. Não estou fazendo propaganda, não, estou só realçando as qualidades que eu percebi. A leitura deste livro, de Ângelo Osmiro, eu concluí no dia 16 de outubro de 2022, precisamente ao 12h29. Deve ter sido um sábado ou um domingo. Logo no início, a título de explicação, Ângelo Osmiro define, em rápidas palavras, o termo cangaceiro, assim como os motivos que levaram muitos sertanejos a aderirem ao mundo praticamente sem volta do cangaço. Relaciona os 4 maiores cangaceiros da história,
ratifica o seu compromisso com a verdade histórica, passando a narrar fatos baseados em suas leituras e estudos, e na sua relação direta, por meio de entrevistas com ex-cangaceiros, ex-coiteiros, ex-volantes, e também com parentes próximos dessas personagens. As performances heróicas de Jesuíno Brilhante, assim vistas pelo autor, são narradas de forma clara, sem, no entanto, entrar em detalhes sobre a vida do cangaceiro romântico, até porque não é esse o objetivo do seu trabalho. O autor nos conta a interessante história da coragem de um simples sertanejo, chamado Vicente Moreira, que teria enfrentado sozinho Lampião e seu bando, este com 30 homens. Registra o autor impressionante fato ocorrido com Luiz de Cazuza, sobrinho de Zé Saturnino, um dos maiores inimigos de Lampião. Zé de Cazuza é interpelado por Lampião sobre a compra de rapadura. O relato é interessante, porque ele foi contado pelo próprio Luiz de Cazuza, que estivera frente a frente com o rei do cangaço. Ângelo traz a público um fato excepcional no cangaço, na verdade, na personalidade do cangaceiro, de um cangaceiro específico que era conhecido pela sua covardia, pelo medo representado pelo cangaceiro Baliza. Não o cangaceiro oriundo do bando de Seu Pereira, mas o Baliza, irmão do corajoso cangaceiro Ferrugem. Aquele corria toda vez que a volante se aproximava do coito, servindo, inclusive, de anedotário para seus companheiros e do próprio Lampião, seu chefe. Descreve o historiador e pesquisador Ângelo, com alguns detalhes, a morte do cangaceiro Colchete, assim como a do seu companheiro de banditismo Jararaca, ocorridas em circunstâncias da fracassada tentativa de invasão do bando de Lampião à próspera cidade salineira de Mossoró. A famosa, emblemática e tão perversa história do sal é também contada por Ângelo, tendo como protagonista Lampião e como coadjuvante um cangaceiro de seu bando. O massacre da Tapera, onde pelo menos 14 pessoas teriam sido mortas por Lampião e seu bando, sendo a grande maioria ligadas entre si por grau de parentesco da família Gilo, que o autor escreve Gila, referente ao mesmo episódio, noticia a valentia e disposição do oficial Manuel Neto, que resolveu enfrentar os inúmeros cangaceiros com apenas 10 homens. Também narra a inércia e a covardia do capitão Muniz de Farias, que, comandando inúmeros soldados, ouvindo os tiros do ataque, permaneceu inerte, imóvel, deixando os sitiados entregue à própria sorte, e, não obstante, tenha garantido-lhes retaguarda em caso de um confronto com Lampião. Apresenta José Saturnino como sendo o primeiro inimigo de Lampião, apesar da intensa amizade dos dois nos tempos de infância. O autor expõe algumas versões para a morte ou sobrevivência de Lampião em Angico, consciente das polêmicas existentes em torno deste episódio, não olvidando das versões contadas pelos próprios cangaceiros remanescentes do bando de Lampião, que estiveram em Angico e lograram escapar. Sendo o Nordeste imenso palco de homens corajosos, cujas demonstrações de valentia e destemor são inerentes aos sertanejos, o autor relata pertinente acontecimento ocorrido no povoado de Parelhos, em que o cabo Alfredo enfrenta, sem tremor e sem temor, em diálogo reto, o capitão Antônio Silvino, cognominado, então, de Rei do Cangaço, o primeiro. A morte do cangaceiro Sabiá, que teria desonrado a filha de um coiteiro, onde o bando de Lampião se hospedara, foi noticiada pelo autor, informando que o cangaceiro teve sentença e morte rápida, tendo sido justiçado por Labareda, que seria também componente do bando lampiônico. Osmiro relata o sucesso ocorrido com Antônio Ferreira, protagonizado por Luiz Pedro, oportunidade em que afirma que talvez tenha sido o cangaceiro Luiz Pedro o mais fiel de todos os companheiros de Lampião, tendo prometido ao mesmo, ante o perdão pela morte acidental de Antônio Ferreira, que morreria lutando ao lado de Lampião.
cumprindo essa promessa em Angico. O mundo do cangaço desenvolveu-se diante de constantes e ininterruptas traições. Com a inserção das mulheres no bando, embora se registre algumas traições entre essas mulheres e seus companheiros, uma delas, a traição de Lídia em relação ao seu companheiro Zé Baiano, é contada pelo autor como sendo a mais famosa de todas, em decorrência do seu desenrolar. A relação amistosa do estado do Ceará com os cangaceiros fez com que muitos passassem a ver esta federação como um verdadeiro paraíso para o cangaço e os cangaceiros. É o que escreve Ângelo Osmiro no título Ceará, Paraíso dos Cangaceiros, páginas 43 e 44. O autor fala do ingresso das mulheres no cangaço e do protagonismo de Maria Déia, a qual ficaria eternamente conhecida como Maria Bonita, a mulher de Lampião. O historiador, em referência, apresenta Corisco com rápida biografia, considerando-o como um dos homens de confiança de Lampião, sem deixar de acrescentar o epíteto de um dos mais terríveis cangaceiros, fato este demonstrado ao decapitar praticamente toda a família de Domingos Ventura, acreditando erroneamente que este patriarca teria sido responsável pela entrega do paradeiro de Lampião às volantes, culminando com o que ocorreu em Angico. Ângelo fala ainda, neste seu interessante livro, sobre aspectos da vida da cangaceira Dadá, esposa de Corisco, reconhecendo sua valentia e sua reabilitação no seio da sociedade após a morte do companheiro e sua captura por José Rufino em 1940. Noticia, ainda o pesquisador, fato ocorrido entre Lampião e Labareda, os quais, demonstrando coragem ao extremo, desafiam-se reciprocamente com suas armas engatilhadas e apontadas uma para o outro, cujo acontecimento somente não terminou em tragédia graças à intervenção providencial de Luiz Pedro. A valentia, a coragem e o destemor do sertanejo, agora vestido de cangaceiro na couraça do Nego Tibúrcio, este diretamente ligado a Zé Saturnino, torna-se objeto da narrativa de Ângelo Osmiro, que conta, com alguns detalhes, o desenrolar da inimizade crescente entre este e Lampião, assim como a batalha final, ensejando a morte do Negro e seus cabras, que lutaram ferozmente contra o rei dos cangaceiros até o último cartucho, preferindo morrer em combate a se entregarem em vida aos seus inimigos. Narra o estudioso do cangaço a pacífica passagem de Lampião e seu bando pela cidade de Limoeiro, hoje Limoeiro do Norte, quando o bando retornava da fracassada tentativa de ataque à cidade de Mossoró, no ano de 1927. O pesquisador descreve uma das constantes perseguições das volantes aos cangaceiros, desta vez a exitosa perseguição da volante de Zé Rufino, a qual resta em por fim a vida do valente cangaceiro Mariano, chefe de subgrupo ligado a Lampião. Nesta contenda, morreram também os cangaceiros Pai Velho, Pavão e o coiteiro João do Pão. Tece rápidos comentários sobre a possível filiação de João Ferreira da Silva a Lampião e Maria Bonita, deixando no ar a controvertida revelação, apesar da realização de um exame de DNA confirmando a contestada filiação. Ainda sobre traição, o autor conta o episódio em que o coiteiro Zé Vaqueiro, tentando se livrar definitivamente do moribundo e indefeso cangaceiro Novo Tempo, irmão do temível marinheiro, atira em seu ouvido, escapando aquele por puro milagre, cujo corpo, com vida, desaparece da visão do covarde coiteiro, o que enseja uma cruel vingança por parte de marinheiro, que o tortura até a morte. A figura de um dos maiores perseguidores e matadores de cangaceiros que a história do cangaço revelou, José Osório de Farias, vulgo Zé Rufino, é objeto de descrição da valiosa pena do autor, o qual conta das tentativas de Lampião em integrá-lo ao seu bando, cuja insistência do cangaceiro rei não derrotou a resistência do sanfoneiro, integrando este às fileiras das forças legais,
tendo sido, inclusive, responsável pelo aniquilamento de inúmeros cangaceiros, dentre eles o temível Corisco, o Diabo Loiro. Apesar da dureza do coração de Lampião, este também chorou, como ocorreu quando seu irmão Ezequiel foi morto na troca de tiros com a volante do tenente Arsênio. A morte de Ezequiel, entretanto, é uma das grandes controvérsias que rondam o mundo do cangaço, reconhece o autor. É isso que escreve o autor no título O Dia em que Lampião Chorou. Outra grande controvérsia existente na história do cangaço diz respeito à data de nascimento de Lampião. Assim sendo, o autor apresenta diversas datas com seus respectivos defensores, escritores, estudiosos, historiadores do tema cangaço. Ângelo pontua a transformação do pacífico e trabalhador sertanejo, que atendia pelo nome de Benício, na temida e violenta figura do cangaceiro Saracura, que passou a integrar o bando de Lampião, o qual assim o fez em decorrência da gratuita tortura sofrida pelo seu inocente e octogenário pai, pelas forças volantes, que exigiam que o ancião informasse o paradeiro de alguns cangaceiros, mesmo sem ter conhecimento dos fatos indagados. Registra também em sua obra informações a respeito do cangaceiro Macilon Leite, que teria nascido na cidade cearense de Jaguaruana, à época União. Esse cangaceiro, segundo o autor, teria sido um dos principais articuladores e incentivadores de Lampião na empreitada fracassada de invadir Mossoró. Tempos após a frustrada aventura lampiônica, Macilon Leite rumou para o Rio Grande do Sul, onde acabou por se incorporar nas fileiras da polícia militar daquele estado, segundo o autor. A saga histórica e espetacular do cineasta amador Benjamin Abraão é noticiada em poucas palavras pelo historiador, até porque posteriormente ele faz um livro especificamente sobre Benjamin Abraão e a sua câmara fotográfica. A farsa da patente de capitão passada a Lampião pelo engenheiro agrônomo federal Pedro Albuquerque Uchoa é contada, sem rodeios, pelo estudioso temático, inserindo nela a inocência de Padre Cícero, o qual teria afirmado que seu nome havia sido usado para atrair Lampião até a cidade de Juazeiro. Ângelo Osmiro narra fato pouco conhecido, ou pelo menos pouco divulgado, pelos apreciadores, estudiosos do tema cangaço. O fato: a disposição de Lampião em defender Nazaré e os nazarenos dos ataques dos cangaceiros comandados por Sindário. Ainda em decorrência da falsa patente de capitão, a que teria sido condecorado Lampião em Juazeiro, Ângelo informa a prisão de renomados jornalistas por criticarem a medida de promover a postos militares bandidos reconhecidamente perigosos, o que demonstra a grande repercussão deste fato também na imprensa. Relata Ângelo Osmiro um pouco da morte e da vida da cangaceira Adília, quando morava com seus pais, quando ingressou no cangaço, quando foi presa em Propriá e quando passou a viver dignamente em sua modesta casa, já regenerada e anistiada, confessando o autor ter tido o privilégio de entrevistá-la e visitá-la por várias vezes. Traz à tona o ódio de Lampião, quando o assunto e o fato era a construção de estradas de rodagem, chegando o cangaceiro maior a tirar a vida gratuitamente de um simples e humilde operário, tão somente pelo fato de ser um operário de uma das tantas estradas de rodagem que se abriam no sertão. Conta, com um pouco de malícia anedótica, o pitoresco episódio ocorrido com Luiz de Cazuza, sobrinho de Zé Saturnino, o qual foi arrogantemente interpelado por um oficial das forças volantes, por mais de uma vez, para buscar água em um pote para os policiais, até ser identificado como sobrinho do valente Zé Saturnino, inimigo número 1 de Lampião, quando passou então a ser tratado com melhores modos e respeito. Lampião era um cangaceiro cristão, entretanto, bastante preconceituoso e racista, a ponto de discriminar São Benedito em uma de suas invasões,
deixando de tratá-lo e considerá-lo como santo, apenas pelo fato de ter a pele escura. Alguns dos mistérios e mentiras, talvez eternos, de Angico, fazendo coro à voz de Alcindo Alves Costa, são também percebidos pelo autor, apontando pelo menos 4 indagações merecedoras de maiores atenções dos historiadores e estudiosos do tema em geral, aventurando o próprio autor a descortiná-las. Por que Lampião deixou de abater sem disparar pelo menos um tiro? Por que não deu atenção a Zé Sereno, que eu teria alertado da possibilidade de envenenamento da mercadoria recebida na noite anterior? Por que os cães não latiram naquela madrugada, com a aproximação dos soldados de João Bezerra? Por que Lampião permaneceu tanto tempo no mesmo coito? O autor apresenta muitas curiosidades sobre o mundo do cangaço, principalmente sobre o cangaço lampiônico, cujo teor, na grande maioria, podem ser recolhidas da leitura do próprio livro. O autor transcreve ainda algumas frases interessantes ligadas ao tema cangaço. Enfim, um livro para ler de uma só sentada, com informações importantes para grandes historiadores e estudiosos, e uma linguagem limpa, clara e acessível para iniciantes do tema. O livro é recheado de gravuras, o que dá um toque de arte ao livro, além de inúmeras fotos de época e sobre o cangaço, o que dá uma conotação de seriedade e veracidade aos relatos. Então, está de parabéns o nosso confrade Ângelo Osmiro pela escrita desse excelente livro, um livro não muito grande, mas onde inúmeras informações podemos retirar, assim como inúmeras dúvidas para que novos escritores, indagando sobre essas dúvidas, possam também ter um amplo campo de trabalho para o debate. Era isso. Muito obrigado. Muito bem, Idenberg, como sempre, uma ótima exposição. A palavra fica aberta para quem quiser se pronunciar. Antes. Só um negócio de nada aqui, tamanho de nada. Eu estava me preparando aqui para um dia, eu sei igual a Idenberg, sabe? Essa resenha que ele faz, o bicho faz o estudo do livro. Aí, vou comprar um livro, compro mais não, que ele já me disse tudo. Está prejudicando os compadres de Idenberg. Mas, brincadeira da parte, parabéns, é um entendimento muito, muito amplo em cima da obra, né? Você circulou a obra, você arrodeou, e depois chegou na cozinha, que é o canto mais interessante da casa, né? A cozinha, onde a gente leva os principais convidados. Por isso aquele texto, arrodei. E aí você arrodeou, e levou para a sala. Queria saber como é que funciona essa questão, como eu estou chegando, essa questão da resenha. De quando em quando se pode fazer uma resenha, que eu queria aprender um pouquinho com o Idenberg, fazer ele dizer se está bom ou não. Você diz em relação a uma apresentação de uma resenha. É o seguinte, semana passada, a primeira segunda-feira do mês, eu passei batido devido a um corre-corre muito grande que eu estou. Mas todas as primeiras segundas-feiras do mês, nós temos uma reunião ordinária, onde a gente conversa, discute, vê o que é que tem para... Mas nada de importante para votar, nada disso, deliberar. É uma conversa mais informal e que a gente pode inserir aí o que a gente entender de trazer. E o Idenberg lançou a ideia que, ao final, quer dizer, discutidas as pautas, o que tiver de discutir, seja feita apresentada uma resenha por algum dos acadêmicos e relativamente a um livro, em princípio, a um livro de também acadêmicos. Não é isso, Idenberg? Em princípio. Isso mesmo, presidente. Pronto.
Então, basta, como somente o Idenberg até agora se apresentou, eu venho sempre abrindo para ele ao final. Mas, como o próprio Idenberg diz, se alguém se dispuser a fazer uma resenha, é só dizer e ele fica guardando as resenhas deles para aqueles momentos em que ninguém se apresentar. Fica Perfeito? na reserva. Isso, fica na reserva. No caso, a prioridade é um livro de um confrade, o confreira. Isso. Em segundo plano, depois um nordestino. Pode ser, não é? Para enriquecer também. Eu entendo que é interessante que seja, claro, algum confrade nosso, ou Sim. mesmo, se for o caso, podemos estender aos nossos patronos, né? Eu sempre tenho procurado fazer essas resenhas de colegas que estão presentes, porque se for o caso, se eles quiserem, pode se manifestar, podem fazer algumas correções, podem acrescentar alguma coisa, né? Pode nos chamar a atenção de algum erro, que evidentemente deve acontecer. Então, eu sempre procuro fazer resenha de um colega que esteja presente na reunião, que é também uma maneira da gente incentivar os colegas a participar da reunião, para a gente debater e discutir mais algumas questões. Idenberg, o Ângelo Osmiro botou uma mensagem aí que está sem condição de falar, né? Fez uma cirurgia. Exato. Eu não quis me pronunciar, tomar a frente, porque não sei se seria decente ou indecente, mas realmente ele está dizendo que está se recuperando de um problema de saúde e por isso que ele não vai se manifestar. De qualquer maneira, o fato de ele estar participando, se recuperando dessa enfermidade, para nós é uma grande honra, né? O esforço que ele está fazendo para assistir essa reunião. É interessante também quando você apresenta uma resenha como essa que hoje o Idenberg fez e que possibilita até algumas ligeiras correções, né, Idenberg? Idenberg trouxe um aí, Isso, que é relativamente à família Gilo. Alguém lá para trás, salvo engano, um jornal lá da época de 1920, publicou uma matéria sobre a chacina da Tapera e escreveu a família Giló. E isso foi adiante. Então, muitos autores copiaram essa palavra Giló e não é família Giló, é família Gilo. E o Idenberg teve a oportunidade agora de, ao fazer a resenha, ressaltar esse pequeno deslize, né, Idenberg? E contribui para o conhecimento de todos nós. Isso. Perfeito, Efigênio? Então, fiquem abertos. Qualquer Sim. resenha que alguém queira, a gente insere nas Deixa-me nossas fazer reuniões. Deixa-me fazer outra pergunta. Eu sou aluno, né, meu primeiro dia André. de sala de aula. E onde é que eu encontro assim, o perfil dos nossos companheiros, né, confrades e confreiras e da academia? Eu queria conhecer o perfil e aí buscar a literatura de cada um. Foi bom você lembrar isso. Nós temos um compromisso de este ano de 2026, que entra agora, a gente publicar um livro que terá o seguinte: uma introdução de uma página feita pelo acadêmico, apresentando de uma maneira, como é que eu diria? Me ajuda aí, Gilmar. De uma maneira sucinta, menos formal. E menos formal, você apresentando o patrono da sua cadeira. Eu tenho já iniciado, mandando para alguns confrades, uma espécie de modelo para que você veja e trabalhe. Bom, então, uma página de livro, de maneira informal, como é que você tomou conhecimento
dessa figura que hoje é patrono da sua cadeira. Em seguida, vem uma biografia que eu estou fazendo de todos os acadêmicos e mandando para os respectivos acadêmicos cuja cadeira é esse patrono que eu tenho feito as biografias, para que você veja, revise, faça alguma alteração que você entender. E no final, na parte final, aí uma biografia de cada um de nós, dos acadêmicos. Então, estou falando do efetivo, porque aí tem a cadeira, mas os correspondentes terão também uma parte da sua biografia. E quem vai fazer isso em princípio, o próprio acadêmico ou acadêmica. Eu poderei até sugerir alguma coisa do que eu já tenho, do que eu consegui captar. Mas, Efigênio, esse livro nós vamos publicar agora em 2026. Me aguardem. O Gilmar já fechou a parte dele, eu já fechei a minha e outras pessoas também. Mas, devagarzinho, a gente vai fazendo isso aí e teremos essas biografias novas dos acadêmicos e também dos nossos patronos ainda esse próximo ano. Ok? Excelente. Obrigado, presidente. André, você tem pedido a palavra. Isso. Eu gostaria, antes de tudo, de pedir ao presidente que mande para a gente o modelo, né? Para a gente poder também se adiantar. Aviar, né, Efigênio? Avia, homem. Avia. Gente, Cuida. Cuida. Gente, que grande privilégio nosso aqui da academia, né? A gente contar com tantas cabeças boas, tantas pessoas dispostas, né, que têm contribuído para a cultura, né, para a cultura brasileira, mundial, a partir do Nordeste. Eu costumo falar isso. Está tendo muito barulho aqui. Deixa eu ver, tem uns microfones. Eu acho que é Célia. O seu microfone, Célia, acho. Isso, aí, melhorou. Acho que tem algum... primeiro, a minha gratidão a Deus, né, e à academia pelo privilégio de estarmos juntos, e cada reunião dessa aí tem me edificado, e eu tenho feito muita questão de estar aqui, e cada reunião dessa é um gozo, é uma alegria imensa no meu coração. E eu queria me manifestar falando também sobre... Gilmar, fecha o seu também? Falando um pouco sobre o trabalho hoje, do resumo do nosso confrade Idenberg, o Gin Sena, né, falando sobre uma pessoa muito querida nossa aqui, muito preciosa também, que é o Ângelo Osmiro. Eu li ali aí no descritivo do Adriano sobre a impossibilidade dele de estar falando, enfim, que ele passou por uma delicada cirurgia. Ele está aqui conosco, né? Mas não pode se manifestar, enfim, a gente compreende. Mas eu queria aqui destacar, antes do feito do Idenberg, a figura do Ângelo Osmiro como uma pessoa altamente acessível, generosa. Eu estive, há algum tempo atrás, acho que ano passado, acho que retrasado, eu estive em Fortaleza, fui fazer um sepultamento. Faleceu uma pessoa muito querida, eu sou bispo metodista, né, bispo de uma igreja protestante histórica, e uma pastora que tinha recentemente se aposentado, ela era de Fortaleza, ela faleceu e eu saí desesperado. Mas eu aproveitei a oportunidade e fui visitar o Ângelo Osmiro, e ele, com a sua simpatia, como um bom anfitrião, nos recebeu, mostrou ali o seu acervo, que momento bom. Eu estava com um amigo, né? Depois do sepultamento, a gente teve esse momento mais livre para ir visitá-lo, foi um momento muito bom,
E eu quero destacar essa amizade, esse carinho, e o incentivo que ele dá, como bem falou aqui o Idenberg, ele sempre está incentivando. Eu estive, na verdade, a minha primeira proximidade com ele foi no Cariri Cangaço, quando a gente estava em Piranha, né, Cariri Cangaço de Piranhas, sem ser a edição recente, há alguns anos atrás, quando a gente estava voltando da Grota do Angico, a gente começou a conversar e trocamos ali informações. É alguém, um pesquisador há muito tempo, volta e meia a gente vê fotos dele ainda novinho, né? Ainda novinho, barrigudinho, né? Estava participando de algumas incursões aí pelo sertão. O Idenberg traz aí um dos seus feitos, um dos seus filhos, e que nos deixa assim muito animados, né? Que dentro da sua pesquisa, dentro do sua concepção, o Osmiro, que é um intelectual que se debruça, que pesquisa, não somente de modo teórico, não somente de modo bibliográfico, mas também documental e in loco, né? E entrevistando, conversando, como parceiro, inclusive, do Aderbal, né? Que sempre estão juntos aí. Então, eu quero aqui manifestar o meu contentamento e parabenizar também o Idenberg por mais um feito em trazer para nós aqui essa grande contribuição, né, do Osmiro, e ele mesmo trazendo como alguém que é muito importante no nosso meio. Então, meus parabéns aí ao Idenberg por esse feito e à academia por essa participação. Lembrar também que entre nós temos a Elise Jasmin, que está lá em Paris, e lá na Europa são 4 horas a mais. Portanto, lá já vai dar, acho que 1h da manhã, eu acho. 1h30. E muito obrigado pela sua presença aqui também, viu? É um prazer imenso. Isso, que honra para nós, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado, colegas. Obrigada. Antes de passar para a Anitta, André, na posse da Elise, eu marquei para um dia de sábado, para que ela pudesse dormir no domingo, mas aí eu fiz uma consulta no dia da posse para ela e perguntei se a gente permanecesse, porque a maioria dos acadêmicos preferem que as reuniões nossas sejam às segundas-feiras. Então, ela me assegurou que daria um jeito de comparecer. E aqui está ela. Anitta, com você. Mais uma vez. Desculpa aí. Anitta, aí. Deixa eu falar, Anitta. Eu estou trabalhando aqui. Eu preciso me despedir, está terminando aqui o espetáculo, eu tenho que encerrar aqui. Okay. Só um minutinho. Deixa eu filmar. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Certo? Minhas desculpas, às vezes, até em Idenberg, quando você não me viu aí presencialmente com minha cara aí, mas o celular eu estava aqui ouvindo, viu? Parabéns mais uma vez. Parabéns, Efigênio, agora como efetivo, uma grande aquisição da nossa academia, um grande notável da nossa literatura nordestina. Um abraço a todos. Elise, lá em Paris. Logo em janeiro estou aí, viu? Guardo meu quarto aí, que eu estou indo passear em Paris, viu? Brincadeira, o hotel tá muito caro, mas eu vou dar um jeito de lhe visitar. Que bom. Um abraço a todos. Bom. Obrigado, Anitta, pela sessão da palavra. Célia, Júnior, meu presidente, André, e a todos, que aqui não está aparecendo a cara de todos, mas fica aqui meu abraço carinhoso. Vou voltar aqui para encerrar aqui o teatro e ir para casa. Então, bom trabalho. Até uma próxima reunião. Acho que não vai ter mais esse ano, então vai ter. Natal para todos, um ano novo. Deverá próspero ter, e feliz para todos vocês. Ok. Fica aqui e até Floresta em janeiro, se houver. Vamos ver. Anitta.
Agora sim. Pronto, mais uma vez, boa noite. De início, quero parabenizar o confrade Lindenberg pela resenha. E, sendo possível, presidente, na próxima reunião, eu gostaria de apresentar uma resenha da obra Traições no Cangaço, do confrade Lindenberg. Muito bom. Parabéns. Está anotado. Eu não sei, eu acho que quando você entrou, eu já tinha feito a explicação da minha falha em não ter colocado hoje também as posses de Anitta, do Marcelo e do Bosco, e do João Bosco. Passou. A minha cabeça está meio atribulada e eu me esqueci. Mas eu pretendo ainda, este ano, marcarmos uma nova reunião para a posse dos 3 que faltam e que já estão devidamente aprovados. Ressaltando não, lembrando que com a posse hoje do Efigênio como acadêmico efetivo, nós completamos as 40 cadeiras da nossa academia devidamente preenchidas. E temos os 40 acadêmicas, fechando a nossa academia. Tem mais alguém com a mão levantada? Não é? Então, vamos dar aqui uma informação a mais, que não sei se vocês perceberam, mas na reunião lá mais para trás um pouco, tinha sido aprovada a indicação do nosso confrade Adriano com relação a Sérgio Dantas, como acadêmico correspondente. Mas esta semana, semana que passou, nós recebemos um comunicado dele de que havia desistido. A mim, pelo menos, ele não explicou exatamente o motivo, não sei se explicou para o Adriano, mas disse que, no momento, não tinha condições de assumir e aí declinava da indicação. De maneira que só temos para tomar posse realmente os 3 que eu mencionei anteriormente. Eu gostaria também, não, esse negócio gostaria, fica só no gostar, mas eu registro nesta noite a receptividade que eu tive em Teresina. O Leandro Cardoso Fernandes me recepcionou no hotel, me levou para a casa do Wilson Seraine. Lá nós nos encontramos com o Wagner Ribeiro e tivemos uma noite muito interessante, muito produtiva, a oportunidade em que eu tive de conhecer o acervo de Wilson Seraine, lá em Teresina, sobre Luiz Gonzaga e sobre a obra de Luiz Gonzaga. Então, eu deixo registrado esse encontro que nós tivemos lá e agradeço ao Leandro, ao Seraine e ao Wagner, que também estava lá com a gente. Outra coisa que eu queria e quero e vou mencionar é que a nossa academia já tem CNPJ. E mais, nós já temos uma nova conta em nome, agora sim, em nome da academia, e nós passaremos a pagar as nossas mensalidades. Eu estou me referindo
aos acadêmicos efetivos e não aos correspondentes, as nossas mensalidades passarão a ser pagas nessa conta nova em nome da academia. Eu ainda, nos próximos 10 dias, vou passar um link não, o Pix da nova conta, e os próximos pagamentos, todos nós deveremos fazer a partir desse novo Pix que eu vou informar. A conta, André, eu sou ruim nesse negócio, mas devagarzinho eu estou aprendendo. Pelo que eu entendi, a conta quem abriu fui eu, e ela permite que o tesoureiro faça as operações, pagamento, controle, aquele negócio todo. Eu enxergo também. Mas tem uma coisa que eu achei bastante interessante e vou disponibilizar, é a possibilidade do Conselho Fiscal também poder acessar as contas. Não vai poder fazer transações, mas poderá acessar e, no momento que quiser, ver o que é que está acontecendo, o que é que está sendo pago, o que é que está sendo recebido. Eu não... O pouco tempo que nós temos com essa conta aberta, por enquanto só tem dinheiro entrando. O Emanuel, nosso tesoureiro, está fazendo transferências da conta antiga para essa conta nova. Eu já testei o pagamento de uma mensalidade, porque é interessante, por incrível que pareça, mas temos acadêmicos que não sabem, não conseguem operacionalizar o Pix. Então, não é segredo, não. O Gustavo, ele todo mês, ele passa o dinheiro da mensalidade para a minha conta e eu faço um Pix para a conta da academia e mando o comprovante para ele e o comprovante também para Emanuel, para controle. Mas é possível esse controle do Conselho Fiscal, esse acompanhamento. Então, eu achei... Essa conta é física ou é digital? Online. Aquela que você abre lá. É digital. Bem fácil, tranquila. É o Banco Core? É o Core, pronto. Core. Exatamente. Está sendo o mais popular para conta empresa. Conta empresa, isso. Exatamente, é a conta que o aplicativo, sei lá, que o Emanuel já tinha da Academia de Princesa Isabel, de princesa lá da terra dele. Então, fica a coisa mais controlável e a gente pode acompanhar com mais tranquilidade. O que eu diria mais aqui? Por enquanto, da minha parte... O Lindenberg está pedindo. O Lindenberg levantou a mão, não foi? E a Anitta também. Lindenberg, quer falar? Presidente, só para agradecer antecipadamente a Anitta e também as palavras aí do nosso confrade André, do Gilmar e do FGN, dizer que também, André, eu sempre faço esforço. Na verdade, não é nem esforço, né? Porque a gente se sente tão bem quando a gente está aqui discutindo na academia, mas eu sempre faço o possível para participar dessas reuniões, que eu acredito que a gente sempre sai um pouquinho, se não um pouco mais sábio, pelo menos um pouco menos ignorante. Então, agradecer a presença de todos e especialmente também a Anitta, que eu já me sinto honrado com as palavras dela. Imagine quando ela fizer essa resenha. É isso. Anitta, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Só com relação à mensalidade, né? Os correspondentes, eles não têm obrigatoriedade, né, dessa contribuição. Não. Mas, assim, eu pretendo contribuir, né? Aí depois eu pego os dados bancários. Eu vou passar
pelo nosso WhatsApp, pelo o grupo. Enviar No a chave, grupo, a né? chave Pix. Ótimo. Chama-se chave Pix. Você vai enviar a chave Pix. Isso, Qual o a valor? chave Pix eu Qual o vou valor? colocar direitinho. Qual o valor, por favor, da contribuição? Os acadêmicos efetivos pagam R$ 40 por mês. R$ 40 por Pronto. mês. Mas Ótimo. doações, quem quiser pode, sem problema. Mas não há nenhuma obrigatoriedade. Sim, sim. Ok. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Próxima Não, né? reunião, presidente, quando está agendada? Eu vou tentar agendar para daqui a 15 dias. Deixa eu ver aqui o calendário. Leonardo, e Oi. veja a questão do evento para a gente agilizar a estada lá, né, em hotel. A estrada até não tem problema, porque 9 de janeiro é mais ou menos tranquilo. Mas vou agilizar, vou ver. Hoje é dia 8, dia 22. De hoje a 15, dia 22, ou segunda-feira, aí eu vou tentar a gente falar com o Marcelo, com a Anitta, que já está aqui, e com o... Falta um, quem é o outro? João Bosco. E o João Bosco, para ver se podem. Mas mesmo que não possam todos, os três, a gente faz mesmo assim, para a gente ir ganhando, porque às vezes a gente tem dificuldade de juntar as pessoas. Então, não há problema, mas, em princípio, segunda-feira, de hoje a 15, nós faremos uma reunião. Adriano está aqui, eu escutando, pelo menos. Eu já mandei uma mensagem para Denis, pedi para, assim que for possível, ele vir aqui falar comigo, para a gente, então, conversar, ele e o Adriano, para a gente tocar aí essa questão do nosso encontro presencial em janeiro. Ok, pessoal? Podemos encerrar? Sim, boa noite. Agradeço, então, a presença de vocês e tenhamos todos uma boa noite. Tenha, Elise, um bom dia. Obrigada. Tchau. Que Boa noite. todos fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.